galerinha concurseira! Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Mais um bloco de assuntos, mais um bloco de teorias na minha, na sua, na nossa plataforma. Estou preparado! E nesse bloco a gente vai ver crimes contra o patrimônio. Já vimos roubo, já vimos furto e agora vamos dar aquela continuidade, né, dos crimes contra o patrimônio. Então vamos ver extorsão aí, apropriação indébita, extorsão mediante sequestro, nós vamos ver estelionato. Então tudo isso aí, não é? A gente vai estudar aqui, não é? Na nossa plataforma. Aí só fica faltando, meus amigos, lesão corporal e rixa, não é? Lesão corporal e rixa, porque nós vamos ver hoje. Nós vamos ver nos crimes extorsão, apropriação indébita, estelionato, receptação e a gente pula, que não está dentro dos crimes contra o patrimônio, né? A gente vê associação criminosa, aí terminamos a associação criminosa, aí vamos para lesão corporal e rixa e terminamos todo o conteúdo da PM Bahia. Eu quero ver qual é o curso professor Isaqueu Silva que deu todo esse conteúdo. E a prova ainda vai ser em janeiro. Isso quer dizer que vai ter exercícios, professor Isaqueu? Vai ter exercícios. Então ainda a gente vai fazer exercícios aqui. Vamos concluir todo esse conteúdo e aí, galerinha, ainda a gente vai fazer exercícios. É muito bom. Por isso que eu digo, aqui é a melhor plataforma de concursos do Nordeste. Estou falando de Pernambuco, não. Estou falando do Nordeste. Chega o professor Isaqueu, está rindo à toa aqui, ó, não é? Seus dentezinhos. Então, pessoal, colabora. Colabora aí com o professor Isaqueu. Faz propaganda aí da sua plataforma, tá certo? Indica aí para os teus amigos aí a nossa plataforma. Porque você sabe, aqui o trabalho é sério, não é? Pessoas capacitadas, professores não é? Professores foda, eu não gosto de... E foda com PH, viu? Porque esse nosso foda com F é os outros. Aqui é foda com PH. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiro ponto do nosso bloco hoje, extorsão. Extorsão. Artigo 158. Artigo 158. Então, no artigo 158 diz o seguinte: constranger alguém, grifa isso aí, constrangimento, mediante violência ou grave ameaça. Peraí, mano, por que tu já mandasse eu grifar constranger? Para que você, neguinho, para que você, minha linda, não confunda com roubo. Por quê? Porque logo depois vem mediante violência ou grave ameaça. E no roubo você vai ter mediante violência ou grave ameaça. Então, primeiramente, grifa constranger. Constranger alguém. Então, grifou. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem, grifa de novo aí, indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Só lembrando uma coisa, meus queridos, eu sei que muita gente não gosta de decorar. Pô, Emanuel, decorar é muito chato. Concordo com você. Decorar é um saco. Mas lembre-se que a gente está fazendo prova de IBFC. IBFC é muito decoreba. Então, decore a pena. Decore a pena. Porque
muitas vezes a IBFC vai cobrar apenas a pena e você tem que saber, tá certo? Então, ó, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Se o crime é cometido, parágrafo 1º, por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Então, parágrafo 1º é causa de aumento de pena. Parágrafo 1º é causa de aumento de pena. O aumento de pena vai ser quando? Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, então a pena vai ser aumentada de 1/3 à metade. É muito mais provável cair um aumento de pena do que a própria pena do dispositivo. Por quê? Porque banca aqui, desculpem, banca que gosta de cobrar muito letra de lei, ela pega aqui, ó, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3. Tá entendendo? De 2/3 à metade. Então, ó, saca essa questão aí de aumento de pena. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Cuidado, ele está se referindo a roubo. Ele está se referindo ao roubo, tá? E nesse roubo, parágrafo 3º, é o latrocínio. Mas a gente vai tratar disso depois. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção de vantagem econômica, a pena de reclusão é de 6 a 12 anos, além da multa. Veja aí que você tem uma qualificadora no parágrafo 3º. Então, parágrafo 1º, você tem um aumento de pena. Parágrafo 2º, você tem uma pena equiparada ao artigo 157, parágrafo 3º, que é roubo. E você aqui tem no parágrafo 3º outra qualificadora que determina de 6 a 12 anos, que seria aí, ó, eu sequestrei para obter vantagem econômica, não é? E você tem também, se dessa extorsão gerou uma lesão corporal grave ou morte, então você tem a aplicação do artigo 159, parágrafos 2º e 3º, tá? Considerações. Primeiras considerações em relação ao crime de extorsão. Primeira delas, o artigo 158, ele pune o delito de extorsão protegendo primeiro o quê? O patrimônio. Então, a ideia do artigo 158 é proteger o patrimônio. Depois, como forma subsidiária, aí ele protege a individualidade pessoal da vítima. Tá certo? Bem, a despeito da gravidade, como também você tem no crime de roubo, né? A finalidade do agente vai ser o quê? Obter uma vantagem econômica, tolhendo o patrimônio do ofendido. Então a ideia qual é? Qual é a finalidade do agente cometer extorsão? É a mesma lá no roubo, quando diz subtrair. Então, tanto no roubo como na extorsão, a finalidade qual é? É a vantagem econômica. Agora, tem o seguinte. Quando eu disse que roubo e extorsão tem a finalidade de obter vantagem econômica, tolhendo o patrimônio do ofendido, eu não estou dizendo jamais que roubo e extorsão são crimes iguais, são crimes sinônimos, têm institutos jurídicos iguais. Jamais. Veja, o roubo e a extorsão
eles são diferentes no seu núcleo, no núcleo do tipo. No roubo, o núcleo do tipo é subtrair. Já na extorsão, o núcleo do tipo é constranger. Estão lembrados que logo no início eu disse, grifa aí, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, o núcleo do tipo é que vai distinguir roubo e extorsão. No roubo, eu subtraio um patrimônio para mim ou para outrem. Na extorsão, eu vou constranger alguém a me dar esse patrimônio ou qualquer outra vantagem indevida. Entenderam aí? Então, o crime de extorsão, ele caracteriza-se com a obtenção da indevida vantagem econômica pelo agente. Isso quer dizer o seguinte: a colaboração da vítima, ela é imprescindível. No crime de extorsão, meu amigo, minha amiga, meu concurseiro, minha concurseira, a colaboração da vítima, ela é imprescindível. No roubo, não. A atuação do ofendido, ela é dispensável, ela é prescindível. Mas na extorsão, para que haja extorsão, eu tenho que obrigatoriamente ter a colaboração da vítima. Por quê? Porque eu vou ter que constrangê-la a me entregar a vantagem devida. Manuel, como assim? Como é que vai se dar esse crime de extorsão? Ora, conduta. A gente tem que analisar a conduta do indivíduo. A gente tem que analisar a conduta do indivíduo. E qual será essa conduta do indivíduo? Está, no verbo constranger. O que é constranger, meus amigos? Constranger é obrigar. Constranger é coagir. Então, no momento em que o indivíduo constrange, obriga, coage alguém a fazer algo, ou até mesmo tolerar que se faça ou deixe de se fazer alguma coisa, você tem um crime de extorsão. Obviamente que, desde que essa conduta se dê mediante violência física ou grave ameaça. Como assim? Bora lá. Eu chego para o professor Isaqueu Silva e digo: professor Isaqueu, o senhor me dá aquela água de coco que eu estou esperando há muito tempo, ou eu vou quebrar todos os seus ossos. O professor Isaqueu começa, esbugalhou os olhos e diz: porra, tô lascado. Se eu não der água de coco a esse professor, não é? Vai acabar com todos os meus ossos. Então, você tem uma grave ameaça. Eu estou coagindo através de uma grave ameaça ao professor Isaqueu a trazer minha aguinha de coco. Só vai assim, meus amigos. Só vai assim. Só vai mediante uma extorsão. Porque desde o Cabo de Santo Agostinho, meus queridos alunos, que eu espero minha aguinha de coco para gravar e essa aguinha de coco não aparece. Tá? Então veja só. Então a gente tem que entender que, por violência, um constrangimento físico da vítima, retirando dela
um meio de defesa para subtrair o bem. Não é? Então, eu posso torcer o braço do professor Isaqueu, não é? Para que ele me entregue a óleo de coco. Então, eu tenho uma violência através do constrangimento físico da vítima. Mas eu também, como eu mostrei para vocês, eu posso ter uma extorsão diante de uma grave ameaça, que vai consistir o quê? Em uma intimidação, em uma coação psicológica. Entenderam aí? Então, isso é a conduta para que possamos ter o crime de extorsão. Sujeitos do crime. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Caso a indevida exigência seja feita por funcionário público, cuidado. Se o indivíduo, eu estou constrangendo o professor Isaqueu aqui, sem problema nenhum, vai ser crime feito por qualquer pessoa, crime comum. Agora, se eu sou funcionário público e faço essa exigência mediante violência ou grave ameaça, eu tenho aqui um crime contra a administração pública, artigo 316, crime de concussão. Como assim, Manuel? Dá um exemplo aí. Vou dar. Um delegado prendeu o indivíduo e disse, eu só vou te soltar daqui se você trouxer dinheiro para mim. Veja que isso não é corrupção passiva, não. Corrupção passiva é solicitar vantagem devida. Ele não está solicitando, ele está exigindo, ele está dizendo, você só sai daqui quando me trouxer dinheiro. Ou então começa a bater no cara, no preso, bate, o cara é dono de uma boca de fumo, começa a agredi-lo. A gente só vai parar de até agredir aqui quando você trouxer dinheiro pra gente. Vai ser crime de extorsão? Não. Vai ser crime de concussão, artigo 316. Agora, se eu não sou funcionário público, exijo de alguém, crime comum, crime de extorsão. E o sujeito passivo? O sujeito passivo é toda pessoa atingida pela violência ou grave ameaça. A pessoa que deixa fazer ou tolera que se faça algo e a pessoa que suporta o prejuízo patrimonial. Ou seja, o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Então, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tendo referência àquela questão do funcionário público, e sujeito passivo é qualquer pessoa que seja atingida pela violência ou grave ameaça, pessoa que deixa de fazer ou tolera que se faça algo, ou ainda pessoa que suporta o prejuízo patrimonial. Consumação e tentativa. Cuidado. Não, nem na consumação, não é? Mas na tentativa. Cuidado. Consumação. Trata-se de crime formal de consumação antecipada. Como assim? Cuidado. O resultado de um crime, chamado resultado naturalístico, pode existir ou não. Então, presta bastante atenção. Obviamente, quando eu pratico a conduta, vai gerar um resultado. Claro, eu pratiquei uma ação ou uma omissão. A minha conduta foi praticar uma ação de fazer ou uma omissão de não fazer. Bater no professor Isaqueu é uma ação de fazer. E vai ter o quê? Vai ter um resultado. Qual o resultado? Uma lesão corporal. Então vejam, existem crimes que o resultado chamado resultado naturalístico, pode existir ou não. Emanuel, o que é resultado naturalístico? É aquele resultado perceptível
aos olhos do indivíduo, é aquele resultado que pode modificar o mundo exterior. Quando eu mato alguém, é perceptível isso? É. Houve uma mudança no mundo exterior? Houve, que o cara morreu. É perceptível a morte do cara. Então a gente diz que esse crime é material, porque houve um resultado naturalístico. Mas existem crimes que o resultado naturalístico é prescindível. Pode existir ou não. Que crimes são esses? Chamados crimes formais ou de consumação antecipada. Então, pode ter o resultado naturalístico ou não. E os crimes de mera conduta que não possuem resultado naturalístico. O crime de extorsão é um crime formal de consumação antecipada. Por quê? Porque o crime se consuma no momento em que a vítima, depois de sofrer a violência ou a grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo indivíduo. Então, meus amigos, nesse caso, o resultado naturalista não é perceptível, né? Então, você não consegue perceber. Por isso que é crime formal ou de consumação antecipada. Tá certo? Então, crime formal é onde o resultado naturalístico ele é prescindível. Crime material, o resultado naturalístico é imprescindível. Exemplo, crime material, lesão corporal, morte. Exemplo de crime formal, extorsão. Então, no primeiro momento, morte, homicídio, lesão corporal, eu consigo ter uma percepção. Nos crimes formais, não. Tá? Tranquilo? E a tentativa, Emanuel? Ela é perfeitamente possível. Cabe tentativa nesse crime formal? Claro que cabe. E quando é que vai caber? Ocorre quando a vítima não colabora, não efetua a conduta. Ou seja, eu através de um constrangimento, mediante uma violência, uma grave ameaça, pedir para a pessoa Zaqueu trazer minha água de coco. Opa, já consumiu-se um crime de extorsão. No momento em que eu constrangi o indivíduo a fazer isso, eu tenho um crime de extorsão. Se ele não realiza, houve uma tentativa. Se ele realiza, extorsão. Se ele não realiza, eu tenho a tentativa. Entenderam aí? Então, no momento que eu, através de uma grave ameaça, de uma violência, constrange o professor Zaqueu a pedir água de coco, ele traz, consumou-se. Se ele não traz, houve a tentativa. Beleza? Tranquilo aí? Muito bem, meus amigos. Com isso, a gente termina a extorsão e vamos ao próximo ponto. Apropriação indébita. A apropriação indébita que está lá previsto no artigo 168. 168 do nosso Código Penal. E o que é apropriação indébita? Vamos ler aqui o conceito que a gente pode dar de apropriação indébita. Apropriar-se de coisa alheia móvel. Apropriar-se de coisa alheia móvel. De que tem a posse. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou a detenção. Então, primeiro ponto aqui no artigo 68. O que é importante é você grifar aqui, ó, de quem tem a posse ou a detenção. Por quê? A gente vai ver que esse crime só pode ser praticado por quem tem posse ou detenção. Se o cara não tem a posse ou não tem a detenção, pode ser furto. Então, para que haja apropriação indébita, é imprescindível a posse ou a detenção
de coisa alheia móvel. Outro ponto importante. Não é imóvel, é coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Né? Mesma pena aí do furto simples, né? Então, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º diz: a pena aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa. Então, o parágrafo 1º é aumento de pena. Então, a pena aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, em razão de ofício, emprego ou profissão. Tá certo? Então, esse aí é o conceito de apropriação indébita. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar uma paradinha aqui para a gente não começar aí, que só faltam 2 minutinhos, né, para a gente terminar aí o nosso bloco. Então, para a gente não cortar a linha de raciocínio, eu vou dar uma paradinha aqui e no próximo bloco nós voltamos para a gente trabalhar a apropriação indébita. Tá certo, galerinha? Beleza? Tranquilinho? É isso aí. Até mais.